Bom dia, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Amém? Glória a Deus. Eu estou feliz por estar aqui com vocês, por ver alguns irmãos que alguns meses não tinha visto, e é muito bom. Quem aqui tem vencido aí esse período? Diga amém. Quem aqui tem passado fome durante esse período? Eu não. Quem aqui, graças a Deus, tem vencido? Amém. Muito bom ver vocês aqui. E hoje nós teremos duas celebrações. Essa aqui agora pela parte da manhã e a próxima pela parte da tarde e da noite. E outros irmãos estarão ocupando aqui esses lugares também. E se Deus quiser, logo, logo, tempo de Deus, nós estaremos nos reunindo todos juntos novamente. Minha família, com a família de vocês, e outros irmãos e outros visitantes, em nome de Jesus. Amém? Mas até aqui, queridos, Deus tem nos ajudado. Quem viu lá no grupo a igreja do David Shaw? Eles estão se reunindo na frente do mercado, no campo aberto. Tá certo que eles não tinham tempo, eles alugavam uma escola para se reunir, e agora eles estão nesse exato momento lá, fazendo o culto deles, porque eles têm só um culto pela parte do domingo, e o culto deles dura 1 hora. Não sei se durante a pandemia vai durar meia hora, mas eu acredito que não, é 1 hora também. E eles estão lá felizes, cumprindo os protocolos, tomando cautela, estão adorando a Deus em nome de Jesus. Amém? Mas graças a Deus, queridos, que bom que vocês estão firmes, que bom que na medida do possível o emprego de vocês tem sido mantido, e isso é muito bom. Eu conversando com um colega meu, ele falou: Adriano, essa pandemia, ela tem prejudicado muitos empregos, mas na minha questão, em relação a mim, eu tenho trabalhado muito mais, eu tenho feito muito mais dinheiro durante essa pandemia. E ele é motorista de aplicativo. Pelo menos ele tem feito uma renda extra para ele e para a família dele. Isso é muito bom, queridos, graças a Deus. Amém? Nós vamos estar trazendo uma mensagem para a congregação e logo após a gente vai estar celebrando a ceia. E em nome de Jesus, vamos fazer isso juntos, unidos, glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Eu convido vocês, queridos, a abrirem a Bíblia de vocês para o livro de Juízes. Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17. São apenas 13 versículos. Quando li essa passagem, me veio à mente a minha próxima pregação será nisso. E hoje, em nome de Jesus, está se concretizando. Essa passagem me chama muito a atenção. Na realidade, o livro todo de Juízes, ele é muito impactante. Se você encontrou Juízes, capítulo 17, por favor, coloque-se de pé. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Amém? Essa é uma história muito interessante. Essa é uma história que traz uma realidade muito cruel naquela época. E nós vamos buscar a Deus e rogar-lhe para que Ele fale aos nossos corações nessa manhã. Amém? Juízes capítulo 17 diz assim, ó. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse:
de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 siclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou, e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Amém? Você pode sentar. Samanta já orou por nós? Queridos, nosso título de hoje é a história de Mica, que eu vou chamar de Maica, e a realidade espiritual de Israel no tempo dos juízes. A história de Mica ou Maica, que é a mesma coisa que Miqueias, e a realidade espiritual de Israel no tempo dos juízes. Quem de vocês notou algo estranho nessa passagem aqui? De primeira. Levanta a mão. Quem achou algo estranho nessa passagem? Que coisa estranha, entendeu? Queridos, muitas igrejas nós temos no Brasil e muita religiosidade. Por incrível que pareça, já se passaram 6 meses e um pouquinho do ano de 2020. E a cada 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele deve fazer um censo. Ele deve contar a população, ele deve estudar como essa população anda e, a partir disso, eles vão elaborar um relatório e vão ver como a população do Brasil inteiro está. Quantas pessoas tem em Santarém, quantas pessoas morreram, quantas pessoas viveram em 10 anos, quantas igrejas se denominam cristãs, espírita, isso. Em todos os aspectos, o IBGE ele vai fazer essa pesquisa, esse levantamento. E eu não sei se eles estão fazendo esse ano, porque metade do ano já passou, só tem outra metade, não sei como eles vão fazer isso. De 10 em 10 anos eles precisam. E queridos, e se esse laudo, se esse relatório sair, esse levantamento, então em 2011 nós vamos ter uma lista atualizada, sabe de quê? De quantas pessoas se denominam cristãs no Brasil. Vocês sabiam que em 2010, no último censo, se eu não estou enganado, 1/5 se dizia cristão no Brasil? E muita gente festejou com isso, porque nós somos 210 milhões de pessoas no Brasil. Então você pega 210, divide por 5, e esse é o número dos evangélicos que se dizem evangélicos na nossa nação. Muitas igrejas, muita religiosidade, porém, queridos, escassez daqueles que conhecem a Deus
e vivem seus propósitos. Naquela época, o povo de Israel, na época dos juízes, eles estavam vivendo algo semelhante. A nação inteira foi escolhida, a nação inteira foi escolhida como povo de Deus. Então todo mundo se dizia de Deus. Todo mundo dizia que estava no caminho de Deus. Não, você é moabita, você é amalequita, você é um povo amaldiçoado por Deus, mas eu sou israelita, eu tenho sangue de judeu, o sangue de Abraão corre nas minhas veias. Então eu sou eleito, eu sou escolhido, eu sou do povo de Deus. Parece familiar hoje, não é isso? Hoje em dia também, queridos, nós temos muito sincretismo religioso. Você sabe o que é sincretismo? Você sabe o que é sincronia? Sincronia, por exemplo, o Ministério de Louvor estava tocando. Os irmãos aqui nos instrumentos e as irmãs no vocal. Se não houvesse sincronia, o que ia acontecer? O Jefferson ia tocar para um lado, a Ellen ia tocar para o outro e as meninas iam entrar errado na música. Mas como havia sincronia, havia harmonia, eles estavam juntos. Estavam no tom perfeito. E hoje, sincronia, sincretismo, tem a ver, tem o mesmo significado da raiz da palavra. Sincretismo é mistura. Hoje tem muito sincretismo religioso, tem uma mistura de tudo. Só para vocês terem uma ideia, pastor Donizete, umas 3 semanas atrás eu acordei cedo, geralmente eu acordo mais cedo lá em casa, apesar da Edilene sair cedo para trabalhar, eu acordo cedo sempre, faço café. E quando eu abri a porta, eu vi neve no nosso quintalzinho, eu vi neve assim no chão. Falando sobre sincretismo religioso. Eu vi neve, eu falei, não pode, aqui não neva. Aí eu pisei em cima e era uma neve dura. Aí eu falei, isso não é tapioca, isso é sal e sal grosso. Aí tem um quintalzinho assim, ó, mais ou menos isso aqui, ó, esse quadradinho aqui ó, lá em casa, aí tem a casa do vizinho, aí tem a casa do outro vizinho, aí tem um corredorzinho. Aí eu virei pro lado do Douglas assim, eu vi uma entendeu? Uma pilha de sal assim, ó. Aí eu fui lá na frente, era do meu portão, rodava assim em casa e rodava a casa dos vizinhos inteiros. Meu Deus, só fizeram macumba pra mim, não pode ser. Eu pensei. Aí eu pensei, não pode ser o vizinho de trás, porque ele toma uma cervejinha e tal, e não pode ser. Eu não fiz nenhum mal para ninguém. Não é possível. Aí eu pensei, tem alguém na redondeza que acredita em coisas sincréticas, em coisas misturadas. Acredita numa coisa, mistura com a outra, e eu... Nem precisei investigar muito. O outro vizinho, que não é crente, chegou, vizinho, foi o senhor que jogou sal na minha casa? Eu falei, não, vizinho. Inclusive o corredor inteiro aqui está só sal. Aí ele falou, vizinho, então a gente já sabe quem é. Eu falei, sim, nós sabemos quem é. Era outra pessoa. Então eu esperando o momento certo, claro, com todo respeito, eu cheguei com a pessoa, querido, querida, por algum acaso, foram vocês que temperaram minha casa? Eu falei isso não. Mas foi vocês que jogaram sal aqui no corredor e, enfim? Sim, meu irmão, sim, é campanha. É campanha. Eu pensei que ela ia falar campanha para matar o corona. Pensei que ela ia falar isso. Até entenderia, não, é campanha que o líder fulano de tal disse que nós temos que fazer, e é campanha do sal. E ela falou com muita convicção. E por incrível que pareça, irmãos, o sal já derreteu. E eu espero que não joguem novamente. Mas eu não falei nada. Se acontecer de novo, eu já sei porquê, já sei quem foi. Vocês estão entendendo? Sincretismo, mistura. Queridos, falta de estudo e conhecimento da palavra de Deus leva à adulteração da fé. Você sabe o que é uma gasolina adulterada?
Você vai, quem tem carro, quem tem transporte aqui sabe, você vai colocar uma gasolina misturada com água no seu carro, no tanque da sua moto, isso se chama gasolina adulterada. Você vai comer uma comida comprometida, com adição. Hoje em dia, a maioria dos nossos alimentos é adulterado. O milho é transgênico, o trigo é transgênico. Tudo é modificado praticamente em laboratório. O tomate tem agrotóxico, então tudo isso é adulterado, tudo isso tem uma química, tudo isso tem uma mistura. Pouca coisa é original hoje. Vocês sabiam disso? Pouquíssima coisa. E a mesma coisa com a fé. Hoje, queridos, nós lutamos para vivermos a nossa fé sem adulteração. E eu pensando, será que a minha fé é adulterada? Será que a minha fé é comprometida? Será que tem uma mistura na minha fé? Ou será que ela é pura? A Elisa também, algumas semanas atrás, ela perguntou, papai, por que tem tanta igreja evangélica, papai? Por que nós somos batistas e os fulanos e as outras pessoas são igreja A, igreja B? Por que, papai? A igreja católica é só uma, mas os evangélicos são muitos. Quem fala certo, quem fala errado, quem é pastor, quem não é pastor, quem é missionário, quem não é, e assim vai. Tem muita adulteração e você precisa estar consciente e você precisa estar munido, porque senão você será levado pela correnteza. E quando mais você pensar, você está jogando sal, você está jogando alecrim, você está estragando pimenta do rei na sua casa, não sei o que você está fazendo. Você está batendo mastruz com leite, dando para o seu filho. Estou brincando, mastruz com leite é ruim demais. Mamãe batia muito para eu engordar, não deu certo, não matou o que ela dizia que ia matar. Eu não sei o que você vai fazer com a sua fé. Quem riu já tomou, né? Queridos, tem muita mistura hoje. E nós precisamos saber se o nosso evangelho é misturado ou se ele é puro. Outra coisa que nós vamos ver aqui, queridos, que nem sempre as boas intenções são seguidas de boas práticas. Boas intenções são seguidas de boas práticas. Em determinada igreja, não sei se isso é verdade, deve ser, talvez sim, talvez não, não sei. Se eu não estou enganado, meu sogro me contou essa história. Chamaram o novo convertido para ir na frente, pegar o microfone e dizer um versículo. E ele então, com muita fé no coração, com uma excelente intenção, ele falou: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Amém, aleluia. O pastor, irmão, isso não está na Bíblia, irmão. Mas pode colocar, pastor, que isso é verdade. Ele tinha boas intenções. E até de certa forma que ele acreditava era verdade, mas é bíblico. Persistência é bíblico, ele queria dizer isso. Mas essa frase não está na Bíblia. Vocês estão me entendendo, irmãos? Nem sempre boas intenções levam a práticas sábias. E nós já vamos voltar para o capítulo aqui de Juízes, porque isso aqui tem verdades absolutas, maravilhosas. Uma pequena introdução do livro de Juízes, queridos, para vocês. Como é horário de EBD, vamos aproveitar para fazer isso então, em nome de Jesus. Primeiro, irmãos, olha só, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Juízes é considerado um livro histórico. É livro de histórias aqui, de narração, está narrando o que está acontecendo. Aqui não está dizendo se é certo ou se é errado, está só contando uma história. E o livro de Juízes, queridos, é um livro muito triste. É um livro muito sombrio do período do povo de Israel. É um livro de apostasia, apostasia é você abandonar a fé, e de tragédias. O livro dos Juízes começa ruim e termina pior. Você pode ver. O livro dos Juízes começa assim: então Josué morreu e uma geração que não conhecia Deus se levantou
e a tribo fulano de tal não expulsou o povo fulano de tal, e a tribo fulano de tal não expulsou, e eles se desviaram de Deus, e Deus os entregou aos opressores, e Deus levantou os juízes e os libertava, e no final, no livro de Juízes, narra uma guerra civil. Praticamente a nação inteira foi lutar contra a tribo de... Como é o nome do irmão mais novo de José? De Benjamim. Eles quase acabam com a tribo de Benjamim. E eles acreditavam que estavam fazendo o trabalho de Deus. Portanto, queridos, Deus levantou juízes ou líderes para guiarem, liderarem, socorrerem o povo. E eles assim faziam. Todavia, quando o juiz morria, eles voltavam a praticar as mesmas coisas. Quem aqui já foi ou é aquele crente que é de acampamento, que é de congresso, e quando acontece tal evento, vem para a fé e fica, meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus, e depois esfria. Se o pastor não for atrás, se o discipulador não ir atrás, você esfria, mas quando você pega o puxão de orelha, você esquenta, e você fica nessa, e vai e volta. Era assim que o povo de Israel estava naquela época. E os juízes eram assim, o povo de Israel adorava outros deuses e tudo, e aí Deus levantou Otiniel, o primeiro juiz, e ele livrou e julgou Israel por tantas décadas, e depois morreu e o povo afundou ainda mais. Aí depois veio Jefté, aí depois veio Sangar, aí depois veio Gideão, o cara mais medroso que tem, um dos mais medrosos da Bíblia, livrou o povo de Israel. E aí que foi, veio Débora, junto com Cícera. E aí foi, até que veio Sansão. Sansão que fez cada bobagem, consagrado, não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho. Mas na hora que ele viu uma mulher filisteia, ela falou, eu quero aquela mulher para mim. E o pai dele falou, meu filho, por que você não encontra uma mulher do nosso povo? Porque está escrito na lei de Deus que a gente não deve casar com mulher dos outros povos, porque nós vamos adorar outros deuses e nós vamos nos distanciar de Deus e Deus vai nos castigar. Ele falou, eu quero é aquela, papai, eu não quero essas aqui. E ele casou, nem chegou a casar, abandonou a mulher dele, depois se engraçou com Dalila, se deu mal e morreu. E matou mais gente durante a morte dele do que durante a vida dele, diz a Bíblia. E é mais ou menos nesse período, salvo engano, que está acontecendo essa passagem aqui, capítulo 17. O último juiz, queridos, foi Samuel. Ele foi o último juiz de Israel. Porque Samuel foi e ungiu Saul. E a partir de Saul, começa o período dos reis de Israel. Algo que você não deve passar batido no livro de Juízes era que Deus não queria dar um rei para eles. Porque eles poderiam ter um rei. Quem era que queria ser o rei do povo de Israel? Alguém se arrisca? Quem era o rei do povo de Israel? Deus. Todos os povos tinham reis. Só que Deus, ele era o rei do povo de Israel. E o povo de Israel não observou, não honrou, não respeitou, não considerou Deus como seu próprio rei. É tipo assim um pai de família que dá duro pela sua família, que é honesto, que ama a sua esposa, que ama os seus filhos. E os filhos dizem, nós nascemos do Senhor, mas nós não lhe consideramos como nosso pai. Nós queremos outro pai. Isso é uma das piores desgraças que pode acontecer na vida de alguém. Então é isso, queridos. Toda vez que eles se desviavam, Deus levantava um juiz, e o juiz regia, eles lutavam, eles lideravam, Deus abençoava, eles venciam as guerras. Depois o juiz morria, eles voltavam a fazer coisas ainda piores. E esse período, queridos, levou 300 anos. Eles saíram do Egito, Josué conquistou a terra prometida, Josué morreu e começou o período dos juízes, 300 anos desse ciclo vicioso. E essa passagem em questão aqui, queridos, o capítulo 17, para você ler melhor, você tem que ler o 18 e o resto do livro inteiro para você entender perfeitamente.
nada mais nada é do que o retrato espiritual de todo o povo de Israel daquela época. Uma família representando todo o povo de Israel. Amém? Então vamos lá. Então vamos aqui para Maica e a sua querida mãe. Uma família humilde, uma família sincera, uma família louvável. Olha só o versículo 1 que eles acompanham na sua Bíblia. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Maica ou Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, e eu o tomei. E então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Queridos, nós estamos vendo aqui, duas atitudes louváveis, duas atitudes honrosas. A mãe do Maica, do Mica, ela perdeu, sabe quantos quilos de prata ela perdeu? 13 quilos de prata. Todo mundo sabe que prata é um metal preciosíssimo e caro. Eu não sei quanto custaria esses 13 quilos de prata hoje. A Bíblia diz aqui, 1.100 ciclos de prata equivale a 13 quilos de prata. Ela perdeu ou roubaram dela, não sei o que aconteceu. E o filho dela, o Maica, ou Mica, disse assim: mamãe, eu achei a sua prata. Está aqui a sua prata e eu vou devolver para a senhora. Eu imagino que ele pensava: nós devemos honrar pai e mãe. Ele deve ter ouvido isso muito tempo atrás. O avô, o bisavô, o trisavô dele, que lia a lei de Deus, talvez deve ter falado para ele: nós devemos estar aqui, mamãe, o dinheiro, seu dinheiro, suado. E a mãe dele falou: bendito seja o nome do Senhor pela tua vida, mãe. Não é isso que está escrito na Bíblia? Bendito do Senhor seja meu filho é um homem valoroso, honroso, respeitador, devolveu o dinheiro. A Bíblia não diz se ele roubou e escondeu, depois estava tirando uma de gaiato, de fiel, ou se de fato tinham roubado, ele tinha achado, ela tinha perdido. Só se sabe, quer dizer, que ela estava amaldiçoando a mulher, a mãe dele. Ela estava muito chateada, ele estava praguejando: cadê o meu dinheiro? E deve ter falado coisas horríveis, insultos para quem pegasse esse dinheiro. Então ele falou: mamãe, olha só, esse dinheiro que a senhora estava praguejando, a senhora estava esculachando, insultando, está aqui, mamãe. E ela ficou muito feliz. Isso me faz lembrar da parábola de Jesus, que ele fala de uma mulher que perdeu uma moeda. E ela varreu a casa tudinho até achar. Ela ficou muito feliz. Duas atitudes aqui, queridos. O filho que retorna o dinheiro para a mãe, achou e devolveu para a mãe, respeitando a sua mãe. E uma mãe que disse: meu filho, você é bendito do Senhor. Então, olha só o versículo 3. Assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor. Olha só que atitude louvável dela, queridos. Aquela mulher, ela pegou o dinheiro e dedicou a Deus, nosso Deus. Queridos, é muito sério na lei de Deus, na Bíblia, quando você dedica algo a Deus. Você sabia disso? Quando você entrega seu filho a Deus: não, Deus, meu filho é teu. O Senhor pode fazer com ele que bem lhe entender. Meu Deus, minha bicicleta é tua, minha moto é tua, minha casa é tua. Muito sério. Isso significa que Deus pode fazer o que ele bem entender com aquilo que você está oferecendo a Deus. Quem aqui entregou a vida a Deus? Significa que Deus pode fazer o que ele bem entender com você e comigo. Inclusive, se ele quiser nos levar hoje, se a vida nossa pertence a ele, ele assim o fará. Então essa mulher disse: eu vou pegar esse dinheiro aqui, esses 13 quilos de prata, e vou consagrar a Deus. Tem muita gente que diz isso hoje. Tem muita gente que com a boca diz isso hoje. E olha só a ideia da mulher. De minha mão, versículo 3, de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição,
de sorte que agora eu te devolvo. Mamãe, o que a gente vai fazer com o dinheiro, mamãe? É de Deus agora, meu filho, nós vamos cumprir a palavra de Deus. Nós vamos andar segundo a vontade de Deus. Como, mamãe? Nós vamos fazer uma imagem de Deus. Nós vamos comprar uma estatueta de Deus. De Deus, mas tem que ser de Deus. E o Maica, tá bom. Tem alguma coisa errada aqui, queridos? A mulher não era de Deus? O filho não era de Deus? E eles vão comprar uma estátua. Ou melhor, eles vão pegar a prata, vão derreter a prata e vão fazer uma estátua de Deus. Isso é de Deus? Meio esquisito, não é? Continuando, queridos, você vai entender aonde a Bíblia quer chegar. Olha só. Versículo 4. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, está aqui, mamãe, o dinheiro, que tomou 200 ciclos de prata, não pegou toda a prata, então a imagem era pequenininha, e os deu ao ourives. O ourives é a pessoa que trabalha com fundição, que derrete, que faz instrumentos de metais, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. Imagem de escultura e uma de fundição significa só uma aqui, parece que duas, mas é só uma. E a imagem esteve em casa de Maica, de Mica. Então, interessante, irmãos, eles pegam o dinheiro, parte do dinheiro, leva lá para o cara que derrete joias, e aí o homem diz, olha aqui, esse aqui é dinheiro é de Deus, não mistura com esse daí não, viu? Esse aqui é de Deus. E o que você quer que eu faça com esse dinheiro de Deus? Quero que você faça uma estátua, um deusinho. E eu imagino que aquele homem abriu a galeria dele, abriu lá toda a coleção dele, então escolhe uma para ser o modelo. Nós temos Baal, nós temos Dagon, nós temos Astarote, nós temos Deus fulano de tal, nós temos esse aqui que nem tu conhece, então escolhe um para ser a imagem do teu Deus, que te tirou do Egito. E eles fizeram uma imagem e colocaram na casa dele. Você já pensou uma abominação dessa? Continuando. O versículo 6, ou melhor, o 5. Olha o que aconteceu, irmãos. E assim este homem, Maica, ou Mica, veio a ter uma casa de deuses. Ele era de Deus, a mãe era de Deus. Fez uma estola sacerdotal era uma roupa de sacerdote. E ele nem levita era, ele era de Efraim. Olha só o que ele fez. E consagrou a um de seus filhos para que ele fosse sacerdote. Ele pegou vários deusezinhos, várias estatuetinhas, colocou lá numa mesa em algum lugar, no altar, fez uma roupa bonita, chamou o filho dele, ei, não sei, provavelmente o mais velho, ei, você vai ser o sacerdote. Mas papai, não sei nem rezar, não sei nem orar, não sei fazer nada. Você vai ser o sacerdote. Vou te consagrar a Deus, você é de Deus, hein? Não rejeite chamar de Deus, hein? E virou sacerdote. Agora, ó, querido, esqueçam tudo do que eu falei aqui agora, só não esqueçam o versículo 6, que você vai entender todo o livro de Juízes no versículo 6, olha só. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Você entende agora por que a mãe dele fez isso? Por que ele fez isso? Queridos, olhando o versículo 6, aonde é que está Deus em Israel? Em lugar nenhum. O versículo 6 diz que Deus era o rei de Israel? Não tinha. Naqueles dias não havia em Israel rei. Cada qual fazia o que lhe achava mais bonito, o que lhe achava conveniente. Se eu acho que é certo, eu vou lá fazer o que é certo. Vocês já ouviram aquele ditado, algum conselho, conselho, que as pessoas dizem assim, não, meu amigo, siga o seu coração. Se você achar bom, se é bom para você, então faça.
E se a pessoa gostar de matar os outros, e tem gente que gosta de matar os outros, e que tem prazer em matar os outros, que são os psicopatas, sociopatas, isso é bom para você? Para ele é bom, mas para nós não é bom. Então, isso é papo furado. Faça o que é bom para você, siga o seu coração. Enganoso é o coração, diz a Bíblia. Eu já tomei péssimas decisões baseadas na minha emoção, baseado no meu coração. Eu achava que era certo e era errado. Vocês estão entendendo, irmãos? Não tinha rei em Israel. Queridos, ser criado por um pai presente, uma mãe presente, já é difícil. Vocês sabiam disso? Quem aqui de vocês foi criado pelo pai e a mãe presente? Pai e a mãe presente, glória a Deus. Quem foi criado só pela mãe ou só pelo pai? Levanta a mão. Muito difícil. Quem aqui foi criado pela avó? Alguém foi criado pela avó ou pelo avô? Samanta. Mais difícil ainda. Não estou atribuindo juízo de valor aqui, ó. Tem gente que faz um trabalho excelente, que não tem pai, mas cria-se com valores. Só a mãe cria-se com valores. Os avós criam-se com valores. Tem gente que tem tudo perto. Não presta. Vira a cabeça. Toma decisões equivocadas, acaba com a vida. E agora imagina você não ser criado por pai, por mãe, e você fica perambulando na casa de um, na casa do outro, na casa do outro, na casa do outro. Eu tenho um amigo que foi assim. Gosto muito dele, grande amigo meu. O pai dele, ele vivia com o pai e a mãe. Quando ele era criança, o pai dele se acidentou e morreu. Quando ele virou adolescente, a mãe dele morreu de câncer. E ele virou órfão. E aí ele não tinha mais referência de pai e de mãe, só nas lembranças. E ele ficava na casa do amigo dele, na casa dos tios dele, na casa da avó dele, ficava perambulando. Hoje ele é casado, tem um filho, tem 2 filhos. E eu imagino que quando é dia dos pais para ele, é horrível. Ele lembra do pai dele e não tem. Quando é dia das mães para ele, é horrível. Porque a mãe dele também já se foi, ele foi criado por aí. Mas graças a Deus tem um emprego, tem valores e prestou. E conversando com a esposa dele, a nossa amiga, ela disse, poxa, é muito ruim você não ter nem sogro e não ter nem sogra. Queridos, Israel estava numa situação parecida. Não tinha rei, não tinha liderança, não tinha pastor. Nesse primeiro momento aqui, queridos, do versículo 1 até o versículo 6, a gente vê que Maica e a mãe dele pareciam ter boas intenções. Quem acha aqui que Maica e a mãe tinham boas intenções? O que eles queriam? Adorar a Deus. O que eles queriam? Estar próximos de Deus. O problema aqui, queridos, é que as suas práticas de adoração se desviaram dos padrões de Deus. Queridos, vocês acham que a gente deve adorar a Deus de qualquer jeito, do jeito que a gente achar melhor? Não. Vocês acham que o Deus que nos salvou, que morreu na cruz por nós, Ele nos ensina como adorá-lo? Como levar a nossa vida? Sim. Exatamente. Eles perderam, queridos, o senso, eles perderam a noção dos padrões de Deus. Perderam a noção. Vocês têm aquele amigo, aquele vizinho, aquele colega que você chama de sem noção? Faz aquele cara sem, não sabe que ele está fazendo sem noção. Ele faz isso achando que está certo, que está todo mundo achando bonito, que tá lindo na foto, é muito sem noção. Eles aqui, a Maica e a mãe dele, eram sem noção da palavra de Deus. Sem noção da palavra de Deus. Bom, outro exemplo disso, aconteceu alguns anos atrás, e eu conheço a pessoa. Ela é convertida, essa pessoa, há alguns anos, e ela foi por uma determinada procissão da Igreja Católica que arrasta multidões. E ela andou 45 quilômetros. E ela é crente.
E ela postou o seguinte: porque Jesus e a mãe dele andam de mão dadas. E eu sou crente e eu vou lá. Vocês estão entendendo, irmãos? É algo parecido aqui. E ela foi, e ela andou. E com certeza ela foi muito criticada. E eu espero que essa pessoa não faça mais isso, que ela deva ter atendido uma maturidade um pouco melhor em relação a isso. Perderam a noção, perderam o senso, perderam o padrão bíblico da lei. Mas eles eram, queridos, um reflexo da nação inteira. Não era só a família de Mica que estava assim, não era só essa família. Era todo o povo de Israel que estava assim. Cada um fazia o que bem quisesse. Queridos, não para por aí, vamos para a segunda parte. E depois vamos para a C. Olha só. O levita retirante. Olha esse levita viajante aqui, ó. Versículo 7. Havia um moço de Belém de Judá. Quem foi que nasceu em Belém de Judá, irmãos? Jesus. Da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem, ele não era da tribo de Judá, ele morava lá, ele era levita. O versículo 8. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Não era legal isso? Não é bacana você pegar suas coisas? Não, cansei dessa cidade, eu vou para outra cidade. Ele queria ficar onde bem lhe parecesse. Só que tem um problema aí, queridos. Quando você lê Josué, você aprende que cada tribo ganhou um pedaço. E sabe quem não ganhou nada? Os levitas. Eles ganharam, se eu não estou enganado, apenas 60 cidades. Sabe por que eles não ganharam nada? Porque Deus falou: os levitas, a propriedade deles sou eu. Eu sou a porção dos levitas. Por isso que tem nos salmos, aquele salmo que diz assim, ó, Senhor, tu és a minha porção. Significa que os levitas eram propriedade de Deus e Deus pertencia aos levitas. Então os levitas ganharam poucas cidades. E a Bíblia diz que os levitas eles deviam adorar a Deus no tabernáculo ou no templo, depois que o templo foi formado. E eles tinham cidades para habitar, para colher, para trabalhar. E esse levita, o que ele pensou? Eu vou me embora. Vou pegar a minha rede, a minha mala e eu vou pegar a estrada. Seguindo o seu caminho, ele chegou a Efraim, na região montanhosa de Efraim, até a casa de Maica. Para você ter uma ideia, pega o mapa do Pará aí, pega o mapa do Pará. Está todo mundo com o mapa do Pará aí na mente? Olha só, nós temos no sul do Pará, qual é uma cidade que fica bem no sul do Pará, Jesus? Quase na divisa com Mato Grosso. Lá é a região da tribo de Judá, no sul do Pará é a tribo de Judá. Santarém fica mais ou menos entre a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Santarém aqui, então, lá da divisão do Mato Grosso até Santarém, era mais ou menos essa distância. Quer dizer, bem menor, né? Porque Israel é bem pequeno. Então, Judá ficava no sul, Santarém fica aqui no centro, então seria Efraim. E lá um pouquinho mais no norte, quase na divisa lá com Amapá, era Dan, a última tribo de Israel. Então aquele levita, ele não morava na cidade dele, ele já morava em Judá, saiu de Judá, veio para Efraim. E aonde ele foi parar um levita, preste atenção, tem um altar, tem vários deuses, e aí aparece um levita na porta do cara. O versículo 9, perguntou-lhe Mica, de onde vens? Ele respondeu, eu sou levita de Belém, de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer, não tem nem para onde ir, não tem nem para onde morar. Olha só o versículo 10 aqui, ó, o que o Maica falou, bonito que ele falou aqui, ó. Então lhe disse, fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, um vestuário e um sustento, e o levita entrou. Alguns irmãos estavam acompanhando ontem, estava até conversando com o pastor Nizete, a palestra, o treinamento, o bate-papo lá do pastor Ozian da irmã Kézia. Eu morei do lado deles lá em Belém.
Excelente casal. Perdiam muito no vôlei para nós, mas... Não, ele era bom, o Ozinha jogava muito. E olha só aqui, ó, você é do Ministério de Louvor. E aparece uma banda secular. E o cara da banda diz assim, meu amigo, você toca muito bem, fica com a gente, toca com a gente. E eu te dou um salário, eu te dou uma guitarra top, eu te dou roupa top, você assina um contrato comigo. Olha só, Douglas, Samantha, Jefferson, para de tocar na igreja, ninguém, teu talento está te perdendo. Vem tocar no meu canal. Queridos, olha só essa oferta para o levita, que era para trabalhar para Deus. Levita, eu tenho deuses na minha casa, levita. Levita, o meu filho aqui é o sacerdote, mas meu filho não sabe nem orar direito, não sabe nem acender vela, não sabe fazer nada. Você é levita, você é consagrado, você é da tribo de Levi, você pode ser o nosso sacerdote. Eu te dou um salário, te dou comida, te dou roupa, cubro todas as tuas despesas, mas fica com a gente, levita. Você não está fazendo nada, você disse que vai para qualquer lugar onde vem te levar. Então fica com a gente. Queridos, muitos cantores famosos do mundo inteiro começaram tocando na igreja, sabia? Por exemplo, Elvis Presley. Não tem aquele hino? Então minha alma canta-te, Senhor. Pesquisa no YouTube. How Great Art Thou, Elvis Presley. Um espetáculo. Elvis Presley era cantor gospel. Ele tem um CD só com faixa evangélica antes dele virar o rei do rock and roll. Sabe quem mais também, se eu não estou enganado? Whitney Houston. É uma cantora que tem uma voz que atingia um timbre espetacular. Ela não desafinava, ganhou muito dinheiro. Também começou. E a lista é imensa de pessoas que começaram e saíram fora. Por quê? Ofereceram a eles uma grande oportunidade. E é isso que está acontecendo aqui, ó, com o sacerdote. O levita, queridos, é um reflexo dos ministros de Deus do povo de Israel, daquela época. Eu e Dilene, nós conhecemos um rapaz que era amigo nosso, não sei se ainda está vivo ainda, se é abençoado, mas ele era um excelente baterista, ele era muito espiritual, e tal, e, meu Deus do céu. E aí ele chegou e falou com o nosso pastor, pastor, eu recebi uma proposta para tocar numa banda, mas é só pelo dinheiro, pastor, é só pelo dinheiro, eu não curto não, só pelo dinheiro, e quero continuar no ministério de louvor. E o pastor falou, meu filho, posso decidir pela sua vida, vai tocar lá. E aí, certo dia, a Edilene viu ele no ônibus, e também chegou a passar perto de uma apresentação e viu ele tocando. E o cara se produzia todo, e o cara curtia mais do que as pessoas que estavam dançando e bebendo lá na festa. E era, entre aspas, um levita. E era só pelo dinheiro. Não era porque ele gostava. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Esse cara é um reflexo dos sacerdotes, dos levitas daquela época. Então nós temos uma nação corrompida, nós temos também os ministros de Deus corrompidos. Porque primeiro, era para ele ficar na cidade dele. Segundo, era para ele adorar a Deus no tabernáculo. Terceiro, era para ele servir a Deus. E ele tinha salário do tabernáculo. O que estava acontecendo aqui, quer dizer, que as pessoas não estavam celebrando as festas de Deus, não estavam dizimando, não estavam ofertando, não estavam sacrificando, e então o pobre do levita tinha que trabalhar, tinha que ir embora. Isso explica, mas não justifica. E os levitas, eles precisavam ensinar o povo a lei de Deus. Será que esse levita sabia a lei de Deus? Com certeza não, porque se ele soubesse, ele ia continuar lá no templo. Ele ia continuar lá no tabernáculo. Vocês estão entendendo, irmãos? Os levitas também se desviaram de Deus e faziam de acordo com as suas próprias leis. Próprias leis.
O levita, ele trabalhou para Maica. E ele serviu a Deus do jeito que ele queria. Tá todo mundo aqui de Deus, irmãos. O levita era de Deus, o Maica era de Deus, a mãe era de Deus. Então, não, meu amigo, aqui é tudo de Deus. Aqui, esse Deus aqui é Deus. Vamos ofertar, vamos sacrificar, vamos fazer aqui uma adoração aqui. Mas você está adorando Deus aonde? Eu estou adorando Deus lá em Efraim, mas você não é levita, não tem uma cidade, não, mas aqui é de Deus. A gente é a igreja, onde é que a gente está? Então nós vamos adorar Deus ali, vamos adorar Deus para cá. Ele me dá um salário, ele me paga. Deus está abençoando a família dele. É de Deus o negócio. Queridos, o versículo 12. Consagrou Maica, o moço levita, e lhe passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica, ou de Maica. Ele ficou lá. Estava adorando a Deus do jeito dele, estava servindo a Deus do jeito dele. Queridos, hoje, nós temos muitas pessoas que adoram a Deus do seu jeito, que fazem a igreja do seu jeito, que pregam a palavra de Deus do seu jeito, que vivem a palavra de Deus do seu jeito. E está pensando que é de Deus. E para finalizar, olha só a conclusão do Maica, o versículo 13, irmãos. A conclusão do Maica, depois de tudo isso. Então disse Maica: sei agora que o Senhor, olha na sua Bíblia, não está Senhor aí com todas as letras maiúsculas? Não está aí, ó? Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Isso é muito sério o que ele falou, mas ele falou, gente, nós estamos no caminho certo, mamãe, papai, fulano, pessoal aqui, ó, da tribo de Efraim, nós estamos no caminho certo, é de Deus. O nosso pequeno grupo multiplicador aqui, ó, com a estátua de Baal, com a estátua de Astarote, com Deus tal, com Deus não sei da onde, e o nosso Deus, todo mundo junto, é de Deus. Sabe por quê? Porque é de Deus? Porque nós temos um levita, porque nós temos um pastor aqui com a gente, porque nós temos alguém que está nos ensinando do jeito certo, então é de Deus. Está vendo como Deus está no negócio? Cuidado, meus queridos. Nem sempre Deus está no negócio. Pode parecer que está dando certo, mas nem sempre é de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Na cabeça dele eu estou fazendo certo. É certo. Como é que você sabe que é certo? Olha, o ministro de Deus está trabalhando para nós. E Deus vai nos abençoar. Muita gente já perdeu a vida com essa filosofia. Muita gente. Não é de Deus. Eu estou fazendo do jeito certo. Mas como tu sabe? Eu acho que o Espírito Santo falou para mim, deve ser de Deus, é de Deus. Tinha uma mulher que ela pensou que ela estava com Covid. Pensou, ela começou a espirrar, meu Deus do céu, não. E era crente. Então, 7 horas da manhã, ela estava lendo o Salmo 91. Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi ao meu Senhor, nada de peste perniciosa, não sei o que, a seta do meio-dia, não. E ela lia, amém. E quando ela terminava, ela lia de novo, que habita no esconderijo do Altíssimo. E ela lia umas 10 vezes. Sabe o que ela pensava? Que o Salmo 91 ia protegê-la do Covid, se ela tivesse. Acabou que ela nem tinha. Todo dia ela estava lendo o Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91, porque o ministro ensinou que o Salmo 91 é como, sabe o que, irmãos? É como uma tigela cheia de sal, e de alho, para espantar o mal-olhado, para espantar os espíritos ruins, para espantar o Covid. Para aquela mulher, irmãos, que era de Deus, que tinha a fé numa igreja evangélica, o Salmo
91 era como uma planta de comigo ninguém pode. Você sabe o que é uma planta de comigo ninguém pode? Sabe por que o nome dela é comigo ninguém pode? Pegue uma folha assim, ó, rasgue, pega o leite, coloque na sua pele. Se você tiver uma alergia, aquela desgraça, você vai até morrer, ela coça. Se você engolir um pedaço de comigo ninguém pode, você morre. O veneno dela é muito poderoso. Por isso que o nome dela é comigo ninguém pode. E geralmente, algumas lojas em Santarém, no centro, e algumas casas por aí, se você vê uma planta de comigo ninguém pode na frente da casa, essa pessoa acredita que a comigo ninguém pode vai espantar o mal olhado, o olho gordo, os espíritos, ou seja lá o que for. Maica, ele pensava a mesma coisa. É de Deus, porque Deus enviou o levita. Irmãos, para finalizar, as nossas decisões e práticas devem ser pautadas de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o que fulano de tal acha, com o que cicrano de tal acha ou com o que eu acho. E a outra conclusão, queridos, cuidado com o que todo mundo faz. Todas as igrejas fazem assim. Todos os evangélicos são assim no Brasil. Logo, é de Deus que todo mundo seja assim, e eu vou fazer, porque alguém me disse que está escrito na Bíblia assim, porque alguém teve a revelação assim, porque é dessa forma. Se você tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa da Bíblia, ou em relação a algum tipo de decisão que você vai tomar, e você não está consciente, se você vê que precisa de ajuda, peça a ajuda de quem entende, ou de quem tem um pouquinho mais de experiência do que você, para você ter certeza que aquilo é de Deus, ou que aquilo não é de Deus. Não é que aquela pessoa vai receber uma revelação de Deus, não. Aquela pessoa vai lhe ensinar a observar a palavra de Deus, e você vai poder balizar a sua fé. E nós, irmãos, como é que está a nossa fé hoje? Aleluia.